Água. Terra. Fogo. Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo. Avatar, o último dominador de ar. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor, nada melhor. E se você chegou até aqui, tá aqui. E nada melhor do que falar sobre Avatar, o último mestre do ar. Eu fiquei muito feliz desde que anunciaram live action pela Netflix. Finalmente eu teria justiça depois daquele filme grotesco e horroroso do Shyamalan. Eu fiquei muito feliz quando saiu o primeiro pôster, isso anos e anos atrás. E eu também fiquei muito feliz quando saiu o trailer um pouco antes de estrear a série live action na Netflix. Mas felicidade não dura pra sempre, não é mesmo? Bom, no geral eu gostei da nova adaptação, mas ela tá longe de ser ótima, de ser excelente, de ter aquele nível que o desenho animado tinha. Então vamos fazer um check rapidinho? Personagens, check. Figurino, check. Diversidade de elenco e fidelidade étnica, check. Sem whitewashing por aqui. Efeitos especiais, check para as dominações, meh para os chroma keys. Perucas, não sei o que dizer, algumas estavam feias, outras nem tanto. Mas vamos ao que importa, que é o roteiro. Eu gostei que eles tomaram algumas liberdades criativas, especialmente ali nos 2 primeiros episódios. Eu fiquei em êxtase ao ver a Nação do Ar sendo destruída, e eu sei que é errado falar isso, mas é verdade. Mas eu acho que a partir ali do 3º episódio eu senti que as coisas começaram a desandar um pouco. Porque eles alteraram muito a ordem dos fatos ali. Por exemplo, colocar o engenheiro e o filho, e o jato e o Bumi e o Machu, eu achei que foi coisa demais. E tudo bem, eu sei que teriam que fazer muitas adaptações ali para encaixar a história de 19 episódios em apenas 8, e por mais longo que fossem esses episódios, de 1 hora e pouquinho, e os da série terem 20, 30 minutos, ainda assim não iam ser o suficiente para conseguir passar toda a história. Eu imaginei que eles fossem cortar aqui, ali, aqueles episódios que são mais filler, apesar de não terem muitos, mas tem alguns ainda em Avatar. Mas eu não imaginei que eles fossem fazer uma salada. Tem algumas coisas que os roteiristas precisam entender, é que algumas coisas elas não precisam ser alteradas, a não ser que faça muito sentido alterar elas agora. O engenheiro em Omashu é perdoável, mas a miscelânea que fizeram no episódio do Espírito da Floresta, pra mim ficou uma confusão sem pé nem cabeça. Especialmente com o fato da Katara e do Sokka que foram parar no mundo espiritual. Eu entendo ali o que eles quiseram fazer, que eles quiseram dar mais profundidade aos personagens, mostrando um pouco do passado deles, mas eu não sei se funcionou. Existem outras formas de fazer isso sem ter que ser em flashback ou sem impactar tanto quanto impactou ali. Além disso, pra mim, meter o Ko ali tão cedo na história foi um erro, especialmente porque ele é uma parte crucial da jornada do Aang mais pro final da temporada, quando a tribo da Água do Norte está sendo atacada pela Nação do Fogo. Por outro lado, eu achei um grande acerto colocarem o Gyatso ali no mundo espiritual para se conectar com o Aang.
No desenho, a gente tinha um babuíno falante ali que lembrava o Gyatso no jeito de falar, na roupa que ele usava, mas a gente não tinha certeza se aquele era o Gyatso ou não, ou se era só algum espírito. E aqui foi um acerto eles terem colocado o Aang ali para ter aquela conexão emocional mais forte e tudo mais, mas eu acho que nem sempre dá certo. Uma outra coisa que me deixou incomodado foi em que em nenhum momento dessa temporada o Aang aprendeu nenhum tipo de dobra. Gente, sério. Como? Ali na primeira temporada do desenho, a gente vê o Aang e a Katara evoluindo juntos, aprendendo juntos. E aqui ele passa a primeira temporada inteira sem aprender nada da dobra de água. E aí quando chegam na tribo da Água do Norte, eles recebem um intensivão do Paco e tudo mais, mas nada disso foi respeitado aqui. O Aang meio que foi treinado ali pelo Paco, eu acho, mas não mostra, então não sei, vou dizer que não. Mas enfim, eu acho que faltou ali ter esse treinamento dele. Ele já tava junto com a Katara, sabe? Ela tava treinando, ela tinha um pergaminho. Eu achei interessante a forma como introduziram aquele pergaminho. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi como eles mostraram a Azula e o Ozai, já que são dois personagens que eles aparecem ali nos últimos minutos da primeira temporada do desenho animado. Mostrar essa maquinação da Azula ali desde o início, manipulando o General Zhao para que ele confrontasse o Zuko e tudo mais, foi muito interessante. Mas, em contrapartida, eu achei negativo que ela já estava ali com a Mei e com a Ty Lee. Eu acho que seria muito mais interessante se ela não tivesse ninguém. Acho que seria mais interessante ainda para a construção da ambição e da loucura da personagem mais pra frente, na segunda temporada, terceira temporada. Porque o fato dela estar ali com as amigas dela mostra que ela tinha meio que uma rede de apoio. E um fato que eu, pelo menos na minha percepção, entendo que a Azula é daquele jeito é justamente porque ela não tinha ninguém ali para ter um laço com ela. Tudo que ela tinha é o Senhor do Fogo Ozai e ela tentando de alguma forma encontrar uma maneira de se conectar com ele. Como que ela se conectava com ele? Através da ambição, através do poder, através da dobra do fogo. Então, eu acho que seria muito mais interessante se ela estivesse ali sozinha. Mas enfim, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Eu li em algum lugar que o ator que fez o General Zhao chegou pra fazer a audição achando que estava fazendo audição pro Avatar do James Cameron. Não era o Avatar do James Cameron, mas mesmo assim a gente sabe que ele é um bom ator. Por quê? Porque ele entregou a atuação, principalmente nos episódios finais. Ele entregou com tanta paixão o personagem que ele estava fazendo, a ambição daquele personagem, a loucura até daquele personagem, que eu achei muito, muito interessante. Agora, num outro ponto negativo, foi o tanto de vezes que o Aang falou que estava se sentindo insuficiente como Avatar e como tudo era culpa dele. E assim, são 8 episódios. Eu acho que nesses 8 episódios, em pelo menos 6 episódios, ele falou isso. Então, passa a ser um negócio que era pra ser uma coisa de roteiro, que não foi bem trabalhada, e me dá a impressão de que o personagem não tem muitas camadas. E aqui eu entro num outro ponto, que é a unidimensionalidade dos personagens da série como um todo em comparação ao desenho que é de 2005. Desaprenderam de lá pra cá? O que aconteceu? Em 2005, a gente vê um Aang que ele tem essas preocupações, sim, ele se sente culpado, inclusive ele entra no estado Avatar quando ele descobre o que aconteceu com os nômades do ar e tudo mais. Só que a gente também vê que ele é uma criança,
porque ele tem ali uns 12, 13 anos, que ele é levado, que ele é sapeca, que ele quer se divertir. E às vezes ele é meio inconsequente, e sabe? E isso não tem aqui. A gente só vê um Aang de 13 anos se sentindo culpado e sofrido, que às vezes dá um sorrisinho ali, só que o ator é tão carismático que a gente esquece que no roteiro isso não foi feito, sabe? A Katara é outra pra mim, que ela foi escrita ali pra série live action num único tom. Enquanto no desenho animado ela era debochada, ela era temperamental, ela pregava peças no Sokka, e mesmo assim ela ainda conseguia ser a mais responsável do grupo. O Sokka, que era pra ser o alívio cômico da série, acaba não entregando quase nenhuma piada. Acho que justamente pelo tom de seriedade que quiseram dar pra série. Então, no desenho a gente tinha um personagem que ele era bonachão, que ele se metia em cilada, então por isso que as piadas dele funcionavam, porque ele sempre estava tentando fazer o melhor e sempre acabava se dando mal lá na frente. Então o que acontece? Aqui o Sokka, ele tá tão sério que quando ele tenta ter um momento assim pra engatar uma piada, a gente não acredita naquela piada, porque o tempo todo ele tá sério demais. A única coisa que eu acho que funcionou com o Sokka foi realmente o romance dele com a Suki, mas isso também já funcionava no desenho, então não tem muito o que falar, né? Já tava meio que pronto ali. Outra coisa também que não dá pra falar muito é a personalidade do Momo e do Appa, porque se a gente somar o tempo dos dois de tela, acho que não dá nem uns 15 minutos. E tudo bem, eu entendo, CGI é caro, essas coisas. Mas assim, só pra ressaltar que no desenho animado cada um tinha sua personalidade, eles eram completamente diferentes e faziam parte daquela família ali, contribuindo muito pro desenvolvimento de todo mundo. Ainda assim, eu tenho que confessar que meu coração deu uma apertada na cena que o Momo salva aquela garotinha. Eu acho que, bom, pra quem ainda não assistiu, tem um spoiler aqui, então se quiser pular um pouquinho, tá? Tem uma cena ali nos episódios finais quando eles já estão na tribo da Água do Norte e a Nação do Fogo tá atacando. O Momo empurra uma garotinha pra que umas pedras não caiam na cabeça dela. E aí o que acontece? A gente fica ali com o coração apertado, sofrendo, pensando que o Momo vai morrer, que mataram o Momo pra economizar orçamento. Mas não, dá tudo certo no final, tá bom? Fiquem calmos. Esse era o fim do spoiler. Uma outra coisa que eu acho que eu tenho que comentar é que, pra mim, faltou meio que coesão entre o trio. A dinâmica deles não funciona em conjunto, sabe? Parece que eles estão distantes um do outro e cuidando das próprias vidas, enquanto eles só estão viajando juntos. Tipo, pagaram um aplicativo de carona, sabe? Apacar? Não sei, é tipo como se fosse uma viagem de casal que já estava programada, mas aí eles terminaram e os dois são cabeça dura pra poder desmarcar a viagem e acabam indo juntos. Essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que cada um vai pra um canto quando chega num lugar, cada um vive a sua vida quando chega num lugar e eles não interagem muito juntos. E é uma coisa que me deixa preocupado, porque na segunda temporada, em tese, a gente tem que ter ali a Toph. E pra Toph dar certo, essa química entre os três personagens, essa coesão entre eles precisa estar muito bem estabelecida. Porque senão, não tem como ela desandar com as coisas. E essa é a graça da Toph. Ela vem ali pra quebrar todos os padrões e todas as dinâmicas e tudo que eles já tinham construído para poder depois eles se integrarem os quatro com uma maior afinidade. Uma outra coisa que eu gostei ali é que eles deram mais profundidade e tempo de tela para os avatares anteriores. Ali quando aparece a Kyoshi, aquela cena, aquela sequência toda foi simplesmente fenomenal. A luta dela e tudo mais. E eu também gostei bastante de quando aparece o Roku, mas tem uma coisa que me incomodou. Eles não estão respeitando muito a cronologia e o misticismo de alguns eventos que são importantes no desenho. Uma das coisas que faz o desenho ser tão bom, na minha opinião, assim, quase perfeito, é justamente essa mitologia que ele cria, que deriva ali um pouco da cultura asiática, mas também tem um pouco de magia europeia, com os solstícios, os eclipses, os equinócios e como eles afetam o poder das dobras.
como eles afetam o mundo espiritual e até mesmo como eles afetam o Avatar em si. Além disso, esses eventos, esses equinócios, eles servem como uma boa marcação de tempo para dizer, olha, desde que vocês começaram, já se passaram tantos meses, já se passaram tantas semanas, faltam tantos dias, ou vocês têm tanto tempo para resolver isso, ou tudo vai por ralo abaixo. E eu senti um pouco da falta disso, justamente porque, como são poucos episódios, são só 8, a gente não vê ali uma grande passagem de tempo entre as coisas que acontecem. Tipo, dá a impressão de que a cada dia eles estão ali num lugar diferente, resolvendo os problemas e tudo mais. Só que na realidade já se passaram alguns meses, sabe? E ainda mais porque a gente acaba assistindo tudo de uma vez só. Essa é uma das vantagens e desvantagens da Netflix e dos streamings de forma geral que não lançam episódios por semana. A gente acaba perdendo essa noção do tempo ali que se passou para os personagens na série. Então isso é uma coisa que poderia ter sido resolvida com esses eventos. Aí um outro ponto para mim que pegou foi em relação às artes marciais, que é um ponto assim chave também do desenho animado. Primeiro que cada tipo de dobra de cada elemento usa uma arte marcial diferente. E eu senti que faltou um pouco mais de treinamento ali para os atores. Com exceção do Ozai e do Zuko, que os atores já tinham, acho que esse background em artes marciais, eu sinto que nos outros faltou muito mais. E aí acaba tendo um ponto ali de discrepância. Não que esteja feio, que esteja ruim, igual foi no filme do Shyamalan, que não tinha basicamente nada, ou tinha muito, ou claramente eram dublês, mas não sei, aqui eu não sei se é exatamente isso ou se é porque quase todas as cenas de luta tinham planos muito fechados e com muitos cortes e acabava perdendo o dinamismo das coisas. Uma coisa que o desenho do Avatar inovou foi em fazer essas lutas, esses confrontos sempre em planos muito abertos, justamente para mostrar a fluidez dos movimentos. Porque cada tipo de dobra tem um movimento diferente e justamente isso que era mostrado. Aquela arte marcial que inspirou aquele movimento. E eu acho que poderia melhorar para a segunda temporada. Mas não sei, eu acho que depois da adaptação de Percy Jackson, do Disney Plus, eu meio que fiquei com o pé atrás para live actions. A cada dia que passa eu penso mais que as coisas que já são excelentes do jeito que elas são, sejam antigas, sejam desenhos animados, elas não precisam de uma versão nova. E eu tenho sentimentos conflitantes ainda. Eu gostei, eu tenho vontade de assistir a segunda temporada, mas eu sinto que faltou no quesito que a gente mais estava esperando, que era se apaixonar por essa nova obra. Eu não acho que ela faça uma injustiça igual o Percy Jackson faz, mas eu acho que faltou despertar aquela fagulha ali dentro do peito, sabe? Mas a gente continua assistindo porque é o que tem. Acho que mais me deu vontade de assistir o desenho do que de assistir de novo a temporada. Não sei. Mas eu queria fazer uma pausa aqui para falar o quê? Que a dublagem brasileira, apesar de não ter todos os mesmos atores, dubladores de voz, ela consegue ser muito boa também, como a dublagem do desenho era. Inclusive foram trazidos alguns momentos muito icônicos da dublagem brasileira que eram muito meh no original em inglês. Então aqui eu queria fazer esse parênteses para parabenizar os dubladores e quem faz a tradução e tudo mais. E falar que às vezes eu acho que faltam os produtores e roteiristas e todo esse povo entender que o que faz a obra original ser tão amada e tão aclamada pelos fãs é ter todos esses elementos e eles precisam ser respeitados. Ali em Percy Jackson teve um desrespeito enorme com vários elementos que fazem do livro o livro. Isso eu já falei lá no episódio que eu falei sobre o Percy Jackson, não vou entrar aqui de novo. E aqui em Avatar eu sinto que eles respeitaram alguns desses elementos, mas faltaram com outros.
Por exemplo, as roupas estão muito bem feitas, as locações estão muito bem feitas, o mundo está muito bem construído, os personagens que são em CGI estão muito bem construídos, a preocupação deles em procurarem atores etnicamente correspondentes com o que o desenho mostrava pra gente é muito bom. Mas aí eles falharam em coisas que eram mais fáceis, tipo roteiro, tipo a personalidade desses personagens. Então, eu acho que eles se preocuparam muito ali em fazer uma peruca de axila, como diz a Isabela Boscov, e se preocuparam um pouco menos com desenvolver bem os personagens, em respeitar alguns desses pontos que eu mencionei aqui. E no fim, eu acho que algo que poderia ser lendário acabou virando apenas um conto. Inclusive, por isso que eu nomeei esse episódio Avatar, o conto de Aang. Poderia ser a lenda, mas não foi. Mesmo assim, de uma forma geral, eu gostei. Eu continuo ansioso pela segunda temporada. Eu espero que eles trabalhem melhor esses pontos. E eu espero que não seja uma série tipo Stranger Things da vida que vai levar 3, 4 anos até a próxima temporada. Até mesmo porque senão, quando chegar lá na segunda temporada, o Aang já vai estar com 18 anos e quando chegar na terceira já vai estar com 30. E a gente não quer isso, né? Não é Riverdale. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre Avatar. Algumas coisas estão muito bem feitas, inclusive tem comparativos excelentes no Instagram da Netflix, no YouTube, etc, etc, etc. E vão lá e dão uma olhada, tem os rostos do Ko e estão muito bem feitos também. Uma outra coisa sobre Falei em Ko, lembrei do mundo espiritual. Eu achei o mundo espiritual muito sombrio, sendo que em Avatar o mundo espiritual ele é muito vívido, muito cheio de cor, muito deslumbrante. Tudo bem que ele também tem esse lado sombrio dele, mas eu achei sombrio demais? Não sei, me digam o que vocês acharam. E eu vou tentar aqui fazer uma coisa diferente a partir desse episódio. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas vamos lá. Vamos para as estreias da semana. E para começar, eu quero falar uma estreia que não é dessa semana, é de 2 semanas atrás, mas enfim, chegou na Netflix a terceira e última temporada de Young Royals. Estreou no dia 11/3, mas hoje, no dia 21/3, vai estrear O Problema dos Três Corpos. No Prime Video tem um filme do Jake Gyllenhaal que chama O Matador de Aluguel. Na Apple TV a gente tem a estreia de uma nova série de comédia da Kristen Wiig, que chama Palm Royale. E no cinema a gente vai ter a estreia do Kung Fu Panda 4. E eu não sei o que aconteceu, mas parece que tá todo mundo muito hypado pra assistir Kung Fu Panda 4. Eu só assisti o Kung Fu Panda 1. Eu não sei o que aconteceu no 2 nem no 3. E eu não sei o que aconteceu, o povo tá tão animado assim pro 4. Se vocês souberem, por favor, me mandem uma DM lá no Instagram, me contando o que aconteceu do nada. Porque pra mim esse filme tava muito esquecido no churrasco e do nada tá todo mundo, nossa, Kung Fu Panda 4, meu Deus, oh meu Deus. E enfim, se eu animar eu reassisto os primeiros filmes e aí eu vou assistir o 4 ou não. Ou se for ruim, me avisem pra eu não perder meu tempo nem meu dinheiro. E é isso, se vocês gostaram disso, por favor me avisem também que eu continuo fazendo. Prometo tentar. E eu acho que é isso. Boa vida pra vocês.